Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. 779, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 779, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar na energia pior que existe, a energia magnética, que é o mal puro, por isso são ferozes. Por serem feitos pela energia magnética e por serem filhos do eixo da Terra, são Exus. E vão espetar com o garfão na mão os que ainda consideram a matéria como tudo sendo, e a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que depois que o raciocínio estiver desenvolvido, voltar ao seu estado natural. Vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois de preparado pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas, ainda assim mesmo, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformação, e vão se transformar para as classes inferiores. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de avião e sofrer um acidente qualquer, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem
e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. Se a pessoa tiver que fazer uma viagem de ônibus e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa a pessoa do que vai acontecer. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é amigo do pensador. Ele é o dono da vida. Por isso, ele não deixa o pensador fazer a viagem. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na frente, aliás, estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, ainda assim mesmo, todos têm que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Vão para a moradia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E lá são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para o desenvolvimento do seu raciocínio pela cultura racional. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformação. Por isso, nada se perde, nada se cria. E vão se transformar para a classe do animal irracional, pela energia pior que existe, pela energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Por isso, se o pensador que tiver que fazer Por isso, se o pensador tiver que viajar e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos para voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia pior que existe, que é o mal puro, é o puro mal, a energia magnética. E tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E por serem filhos do eixo, da terra, vão se transformar em Exus. E com garfão na mão, vão espetar os materialistas. Os materialistas vão ser espetados pelo garfão que todos têm na mão, porque a matéria não vale nada. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E existem os três males da natureza, que é a leucemia, o câncer e o AIDS. São males naturais da natureza. São males incuráveis,
porque são males naturais da natureza. São males feitos pela a própria natureza. São males naturais da natureza e, por isso, são males incuráveis, porque são feitos pela natureza. Ninguém sabe o porquê assim é, ninguém sabe o porquê todos assim são. Estão sabendo agora, na cultura racional, de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Por isso, existem males naturais da natureza, males feitos pela natureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Por isso, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, por a natureza ser de transformação. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa a pessoa que vai acontecer, o que vai acontecer. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não são destruídos por essas três epidemias da natureza. São destruídos por si mesmo. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E depois do raciocínio desenvolvido, todos voltam ao seu verdadeiro estado natural, porque o verdadeiro estado natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque lá são energias puras, limpas e perfeitas, porque são energias do verdadeiro Deus. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vão se transformar pela energia pior que existe, a energia magnética. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. E a falência do pensamento, aí está, porque terminou a sua fase em 1935, e muitos estão colocando debaixo do travesseiro os livros de cultura racional para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão colocando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio pela cultura racional. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformação. E o pensamento não foi feito para acertar.
Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E há milhões de milênios que todos vêm sendo preparados pela natureza para desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, voltam todos para o seu verdadeiro estado natural, porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformação. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não, não é destruídos por essa moléstia, por essas moléstias, porque são moléstias da natureza. Por isso são moléstias naturais da natureza, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida de toda a humanidade. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Tudo que o pensamento faz e a imaginação estão a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E aí está a falência do pensamento, todos e tudo falindo naturalmente. Agora, estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois do raciocínio de todos desenvolvido, volta ao seu estado natural. Porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. Tudo que o pensamento fez está caminhando lentamente para a falência. E há milhões de milênios que todos vêm sendo preparados pela natureza para voltar ao seu estado natural, porque o natural de todos é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E hoje, quem passou a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e como vão. Porque passaram a se conhecer. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, serão energias puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. A continuação dessas mensagens se encontra no 780, volume do Histórico.